Prefeito Volney Morastone, momento, discussão, busca de solução, rodovia Antônio Raio. Sim, mais uma reunião aqui importante agora no gabinete do prefeito Jonas aqui de Brusque e do vice-prefeito Ari. Então, reunindo novamente, né, as comunidades de Brusque e de Itajaí para uma decisão junto com o secretário do DINFRA, que precisamos nessa altura, já depois de muitas e sucessivas reuniões, ter uma definição por parte do governo do Estado, né, que com a mudança de governo do Estado, a obra também acabou ficando não concluída, né, então há várias versões, se a empresa que estava contratada vai continuar ou não, quais são os valores ainda, né, de saldo que temos, o que é possível fazer ainda dentro do contrato para concluir as obras, né, de duplicação da rodovia. Nós temos lá na parte de Itajaí a intersecção da rodovia Antônio Raio com a BR-101, né, e com a nossa cidade, a Contorno Sul, que para nós seria uma obra vital. Estava programada ali, seriam 4 alças importantes, além também das marginais. Né, então estávamos contando como uma obra da maior importância e ainda continua sendo, seja, né, para nós de Itajaí, para Brusque, para todos que transitam entre as duas cidades, a grande movimentação que tem. Então, para nós é vital essa conclusão. Qual é a posição do governo do Estado? Vai concluir agora? Ainda tem recursos para concluir dentro desse contrato que tem com o BID? Não é? E depois há várias outras demandas, não é, em vários trechos dessas comunidades, porque esse guarda-corpo acabou dividindo as comunidades, né, de um lado, creche de outro, escola de um lado, comunidade de outro, o comércio, né, as várias ligações das comunidades que saem de todas as localidades, tendo que fazer longos retornos de 5 quilômetros até para fazer um retorno. Então, há toda uma série de demandas que temos que saber, né, se o governo do Estado, qual é a posição que ele tem. Se com os recursos restantes ele vai atender essas demandas, né, ou se vai ter que colocar dinheiro novo, que eu acredito que sim, né, e licitar essas outras demandas, então, que todas as comunidades têm de um lado e outro, ao longo de mais desses 20 quilômetros que nós temos entre Itajaí e Brusque. Prefeito Morastone, esse assunto Vale do Itajaí, essa falta de respeito político do governador do Estado de Santa Catarina com o Vale do Itajaí. A sua palavra. Eu acho que há um equívoco, porque o Vale do Itajaí é poderoso para o Estado de Santa Catarina no sentido, né, de toda a logística, toda essa região, né, onde a economia do Estado circula fortemente e traz dividendos para todo o Estado. Então, não é enfraquecendo uma região que se fortalece outra. As regiões menos assistidas ou menos desenvolvidas, lógico que tem que ter um olhar do governo do Estado, sempre, né? E assim, a partir do próprio IDH, de vários critérios, o governo também vai direcionando investimentos e recursos. Né? Mas isso não significa que a nossa região, tão importante para o Estado, né, e um desenvolvimento que se irradia para todo o Estado, que essa nossa região fique sem a atenção do governo do Estado, sem os recursos que nós precisamos para os investimentos também aqui, que nós temos muitas demandas. Então, eu penso que o governo do Estado vai rever esse tipo de posição, deixando sem nenhuma resposta e sem nenhuma atenção toda essa importante região aqui do médio e baixo Vale do Itajaí. Grande abraço ao prefeito Volney Morastone, momento importante, discussão rodovia Antônio Raio, e outra, a valorização, o reconhecimento de uma área tão importante e vital para a nossa sociedade como é o Vale do Itajaí. Um abraço ao prefeito, muito obrigado pela entrevista. Um abraço, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Vice-prefeito Arivec, momento, vamos aguardando aqui sim o secretário, mas o importante é que tem um caminho, né? Já tem um caminho a ser tomado, né? Pelo menos tem uma decisão aí, me parece, né? Isso, na última reunião ficou acertado que as duas prefeituras dos técnicos se reuniriam, fariam um novo estudo técnico para saber o que precisaria, né, modificar nessa obra da rodovia Antônio Raio, que é com as comunidades do Limoeiro, do Itaipava, do quilômetro 12, tinham de reivindicação, modificando o projeto original. Está tudo levantado, tem os valores ali estimados, esperamos que na chegada do secretário daqui a pouco ele possa ouvir, dizer que vai acabar a obra, incluindo essas novas propostas, ou fazendo o projeto original, o projeto antigo, para que possamos dar uma solução definitiva para esse importante obra que é a nossa rodovia Antônio Raio. Então, é uma situação complicada, mas o prefeito Volney já falou, o doutor Jonas também está presente, toda a comunidade, a região do Itaipava também está presente, e possamos hoje chegar a uma decisão final para continuar, para dar continuidade a essa importante obra. Bom, eu toquei nesse assunto com o Volney Morastone, prefeito de Itajaí, vou tocar com o senhor também, vice-prefeito. O senhor já esteve no governo
Luiz Henrique da Silveira tem uma vasta experiência no lado político. Agora, é vergonhoso a atitude do governo do Estado de Santa Catarina deixar de lado uma região tão rica, tão próspera, tão importante do que o Vale do Itajaí, né? O que a gente assistiu na semana passada, o pacote de obras a nível de Estado, deixar o Vale do Itajaí, que seria talvez o maior PIB, né, concentrado em toda a região do Vale, contando de Rio do Sul, a Blumenau, Brusque, Itajaí, sem as cidades vizinhas, tal, com todas as cidades vizinhas, seria, vamos dizer, uma desconsideração a esse povo, que é mais de 2 milhões de habitantes. Então, é difícil, mas vamos brigar por isso. O Vonei, ontem você disse, esteve em Florianópolis também, nessa mesma briga. O prefeito de Blumenau, as entidades de Blumenau já se manifestaram na semana passada, muito duro, né? As entidades empresariais. Agora, nesse momento, nós estamos aqui em Brusque e também vamos manifestar nossa indignação também ao secretário por nós temos uma obra, só falta finalizar, né? E nem isso foi incluso naquele programa. Poderia ser colocada a finalização da rodovia Antônio Rai, que vai custar mais tantos milhões. Nem isso foi colocado no programa. Então, nos preocupa, né? Então, e agora acho que é o momento certo, e é o secretário chegando, a gente cobrar dele a finalização dessa importante obra para nós, sem contar que a gente acredita que no BID 7 também a Ivo Silveira vai ser contemplada. Com a palavra, o vice-prefeito da cidade de Brusque, Eri Wecker. Daqui a pouco eu volto. Situação do contrato. Então, nós estamos aí partindo para a rescisão, junto com a empresa Triunfo. Porém, nesse caso particular desta obra, apesar da executante estar sendo a Triunfo, a vencedora do certame licitatório foi um consórcio do qual fazia parte a Triunfo. Só que elas se entenderam lá, logo no início da obra, enquanto consorciadas, a Triunfo ficou tocando essa obra e a outra empresa foi tocar outra. A hora que nós realmente firmamos pé na rescisão do contrato, vendo que a empresa não tinha como terminar, a outra empresa consorciada nos procurou. Ela, uma vez havendo a rescisão unilateral, ela também, enquanto participante do consórcio, teria as mesmas penalizações que a outra. E ela disse, não, eu toco, para que não tenha essa penalização, né? Aí nós tivemos algumas reuniões com ela, com o representante da empresa, e verificamos que, em princípio, eles têm condição de tocar. E aí, então, nós falamos, então toca, pode começar, né? Já que é o consórcio, já está lá. E aí é aquela história, né, que é engraçada. Na primeira reunião, não, eu toco porque eu faço, acontece. Então faz, pode começar. Não, veja bem, eu tenho que olhar, ver como é que está. Então eu estou nessa fase, né? Essa semana eu tenho mais uma reunião com eles aí, não sei se é sexta ou amanhã, para justamente receber deles aí algum tipo de retorno nesse sentido, né? Mas eu acredito que eles só deram aquela ali, porque querem, obviamente, negociar alguma melhor condição, normal do empresário, né? E então deve estar continuando o serviço para que a gente não pare. Por que eu disse toque, então? Primeiro porque se é uma empresa que tem capacidade e tem a sua participação legal no contrato, eu perderia, né, o meu amparo legal para rescindir unilateralmente e aplicar sanções, porque ela ia acabar provando lá na frente, não, mas eu podia continuar, não deixaram, e aí caracterizaria outra coisa, né? Diferente de outra obra da Triunfo, que eu já rescindi, porque era só ela que participou da licitação, e realmente ela não tem como, por A mais B que ela não tem como terminar a obra, né? E segundo também, porque quanto mais for feito desse contrato, o quanto antes, né, mais a gente pode estar utilizando os recursos do financiamento da melhor forma, né, sem precisar fazer outros ajustes aí. Então essa é a situação hoje do contrato, né? Tá para reiniciar, os serviços estão para reiniciar aí, para mim já era para ter iniciado, amanhã depois quando eu for na reunião já vou, né? E aí, por que não começou? Mas enfim, deve estar reiniciando em breve aí. É lógico que ele tem um tempo de mobilização, então tem o pessoal dele, etc. Mas ele já, inclusive, tem equipamento dele aí que ele deixou com a Triunfo e que é dele, né? É Compasa, se não me engano, o nome da outra empresa. Bom, questão então do projeto. O que eles vão começar? Vão retomar todos os serviços que estão faltando dentro do que está previsto, exceto o
o trevo lá com a 101, onde nós temos aquele grande problema de desapropriação, altos valores, todos já sabem, e onde nós estamos trabalhando em uma solução alternativa, não definitiva. Em que sentido? Em fazer algum tipo de retorno ou contorno anterior à área de faixa de domínio ali, porque então na faixa de domínio já não é mais minha terra, né? Aí a terra, hoje em dia, é da concessionária. Por contrato, eu gostando ou não gostando, é assim que funciona. Quem manda lá hoje não é nem o Estado, nem a União, é a concessionária. E isso traz um monte de dificuldades de execução de serviços ali naquela área. Então, a nossa ideia é apresentar à NTT uma solução, como eu falei, alternativa, paliativa, não é a definitiva, porque não vai mexer na 101, mas vai garantir um fluxo dos veículos ali no término da Antônio Raio, ali antes de chegar na BR, e diminuir, não vou dizer que vai evitar, o congestionamento ali que atualmente já existe ali nesse cruzamento, né? Então a ideia é fazer alguma coisa antes aqui, fazer um retorno ali, de modo que as pessoas que querem fazer contorno, retorno ali, etc., não precisem ir até o trevo para fazer isso, como está tendo que ir até hoje. Ele tem que ir até embaixo do viaduto para fazer a volta, aí não vai precisar ir lá. Faz antes, da mesma forma quem vem de Itajaí pode passar direto. Mas então para que um paliativo se não é definitivo? Justamente para que aí a gente possa estar reestudando esse projeto, reestudando essa questão de desapropriações ali, para fazer uma solução definitiva, e deixando também o problema com quem é o pai da criança, né? Porque no momento nós temos uma concessionária lá, que é responsável pela área, e nós estamos sendo cobrados em milhões e milhões de reais para fazer um serviço que está na área dele, que ele é responsável. Então, ele que resolve o problema, né? Porque está na área concessionada a ele. Do restante, eu já falei, né? Seguiria os serviços que estão faltando aí, e agora tem essa pauta aí que a gente vai ter que ver como vai encaixar, né? Vamos ter que dar uma estudada lá com o meu pessoal, com meus técnicos, né? Eu acredito que esses valores, da forma como foi feito, está muito bem feito, está dentro do aproximado ali do que vai ser. E o que nós vamos conversar lá, provavelmente vamos elencar algumas prioridades. Eu não tenho 60 milhões agora para inteirar nesse projeto, não adianta nem sonhar. Mas algumas coisas podem estar sendo mais urgentes que outras, prioritárias, né? Como, por exemplo, foi o caso daquela passarela a mais, que foi necessária, que já está até sendo executada, né? E por conta daquela questão da escola, e talvez alguma outra interseção aí, de modo a atender bairros e vilas mais populosas aí, né, para a gente garantir isso. E talvez alguma modificação, que aí a gente vai fazer junto com a executora, em função disso aqui, para talvez mudar um pouco o que vai se fazer hoje, para deixar meio preparado para, numa segunda etapa, entrar com, por exemplo, aqui tem os viadutos, aqui, etc., 23 milhões. Não vai ser agora que vai sair isso, mas já pode se raciocinar com isso, já deixar pronto alguma coisa em termos de modificação do projeto atual, e para depois os próximos passos, né? De qualquer maneira, aqui já foi colocado, tem a questão das desapropriações, né? Bem lembrado, e a gente, antes de executar isso aí, querer ter os 60 milhões para fazer isso, tem que primeiro resolver essas questões, né? Para não acontecer o que já aconteceu aqui, e acontece um monte de obras por aí, que é uma coisa que a gente está tentando evitar, que é começar a obra sem que essas questões sejam resolvidas, né? Mas como a gente já tem a ideia, já sabe, já pode começar a trabalhar nisso e aos pouquinhos ir fazendo as desapropriações, de modo que, quando aparecer o recurso aí, lá para frente, possamos efetivamente executar, a hora de serviço executar, né? Licitar e executar. Recursos. A situação hoje é a seguinte, assim, para ter ideia de quando poderia ser executável o grosso disso aqui, né? Quando
essa gestão assumiu aí o governo, então nós pegamos aí uma dívida muito grande e a classificação do Estado no nível C perante a Secretaria de Tesouro Nacional, o que nos impossibilita de conseguir financiamentos, né? Tínhamos uma perspectiva de conseguir um financiamento da ordem de 700 milhões ainda com o BNDES esse ano, porque o BNDES é o único banco que trabalha com quem está nessa situação do categoria C, né? Mas acabou que não deu certo, por força de outros documentos aí, não gravei lá o nome da documentação, mas o secretário me passou. Enfim, não vai ter financiamento esse ano. Então, cabe ao governo fazer o dever de casa de modo a conseguir melhorar essa sua categoria para, no ano que vem, estar se apresentando aos órgãos financiadores, aos bancos, para conseguir algum recurso a mais. Porém, diante dessa situação, o governador, como entende que a infraestrutura é um pilar importante de desenvolvimento do Estado, e ele não vai, e se ele não investir em infraestrutura, ele não vai ter dinheiro para saúde, educação e segurança, porque a economia não vai girar, né? Então, na verdade, o investimento em infraestrutura que vai garantir ao Estado ter o caixa para cumprir a sua função precípua, né, que é a saúde, educação e segurança. Ele determinou ali uma série de malabarismos lá pela Secretaria da Fazenda e conseguimos, então, dentro dessa situação que o Estado estava, separar aí 70 milhões esse ano, né? Na verdade são 10 milhões mês a partir de agora, para manutenção. Então, nesse ano daria 70 milhões, e a partir do ano que vem é 120 milhões ano, que já é recurso separado para que seja empregado na manutenção. Não afeta diretamente aqui, mas indiretamente vai acabar afetando, porque vai melhorar a situação das estradas em todo o Estado, né? E isso tudo esse dinheiro vai ser aplicado por meio do programa Recuperar, né, que já foi difundido aí, os municípios estão sabendo, que é uma parceria junto com os consórcios de municípios. Esse recurso vai ser repassado aos consórcios que vão estar aplicando aí em todo o Estado. Mas como nós não tínhamos o dinheiro do financiamento e esse recurso é só para manutenção, então o governador determinou lá, e a Secretaria da Fazenda conseguiu, fruto aí de uma série de economias das ações de gestão aí desde o começo do ano, separar mais 200 milhões aí para investimento direto na infraestrutura. 199 milhões nos quebrados, né? Dá 200 milhões que ele vem divulgando aí, são esses projetos que ele vem divulgando. Então, já divulgou a contorno oeste de Chapecó, o acesso norte da área industrial de Joinville, a SC 401 lá em Florianópolis, e em julho aí vai divulgar mais algumas obras que vão somar depois, no total, esses 200 milhões. Esse é o recurso que o Estado conseguiu tirar para poder colocar em infraestrutura, né? Bom, todo esse preâmbulo aí, primeiro para dar conhecimento, segundo, para quê? Para que já fique claro que, em princípio, não há como, nesse ano, a gente ter esse recurso, esses 60 milhões aqui, né? A ideia a ideia será, né, a partir do momento que a gente implantar e aprovar isso aí, jogar isso para um possível financiamento no início do ano que vem, para o que o governo também vem trabalhando. Esse mês, o governo pagou 700 milhões de reais da dívida que ele tem. Então, estamos fazendo nosso dever de casa para que a gente consiga melhorar a nossa classificação em termos de nível de financiamento, e é muito importante que a gente consiga isso até o final do ano, para que a gente possa estar solicitando algum financiamento no início do ano que vem, uma vez que para o segundo semestre já vai bloquear tudo de novo, porque é ano de eleição, e aí não tem mais como captar recursos, assim por diante, para tudo ali, daquele período de eleição. Então, o que seria muito interessante dentro desse projeto aqui seria correr atrás, isso sim, das desapropriações, que é um recurso à parte, que a gente pode estar conseguindo aos poucos, e acertando isso aí, fazer os projetos
de modo que no ano que vem, a hora que abrissem as portas de financiamento, a gente inserisse essas obras aí. Eu digo aqui as de maior valor, né? Os elevados, tal, que são coisas que, né? Como eu falei, alguma coisa mais prioritária aí, em termos de passagem, rótulo, etc., a gente talvez até consiga inserir dentro desse projeto mesmo, dentro de uma aditivação, de serviços, porque também não é nada fora do escopo do projeto, né? Então as prioridades a gente pode estar atendendo, vamos discutindo isso aí. Mas só para entender que, vamos dizer, a curto prazo, o que vai acontecer a curto prazo na visão do Estado com relação a essa obra. Ela está reiniciando, né? A empresa já recebeu a ordem, agora é uma questão dela. Então ela está reiniciando, dentro dos moldes normais. Podemos inserir algumas coisas prioritárias aqui, dentro dos quantitativos ainda permitidos do contrato. Eu não sei se tem muito, porque já teve muita variação aí, né? Talvez não dê para colocar muita coisa dentro desse contrato, mas talvez possamos, com algum outro tipo de recurso, dar uma licitada nessas coisas de menor valor ali, para atender essas prioridades. E o grosso dessa variação, ficaríamos aí, nesse segundo semestre, preparando os projetos e correndo atrás da apropriação, para ano que vem, a hora que se vislumbre efetivamente um recurso maior, a gente fechar esse pacote dessa obra para entregar ela completa aí no ano que vem, né? Seria aí para final do ano que vem, em dando tudo certo, né? Em a gente conseguindo financiamento e buscando esse recurso aí, né? Esse é o prognóstico real da coisa, né?